Todas as semanas participamos da reunião sacramental. Será que estamos fazendo isso com alegria? Os membros novos e visitantes, eles conseguem ver essa alegria em nosso semblante? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. E o convidado de hoje é o Elder Patrick Kieran, do Quórum dos 12 Apóstolos. Privilégio tê-lo aqui no canal Meu Propósito, Elder. É, Muitas vezes a liderança ela está preocupada, né, nos domingos, com a frequência da unidade, tá? A frequência é importante, ela reflete, né, o crescimento da unidade. Mas eu vi que no seu discurso da conferência de outubro de 2024, o senhor falou sobre uma diferença existente entre frequência e adoração. Que diferença é essa? Nós não nos reunimos no dia do Senhor simplesmente para assistir à reunião sacramental e riscar um item de uma lista de coisas a fazer. Nós nos reunimos para adorar. Há uma diferença significativa entre esses dois conceitos. Frequentar significa estar presente, mas adorar é louvar e honrar intencionalmente nosso Deus de um modo que nos transforme. Muito obrigado pela resposta, Helder. Frequentar significa estar presente. É importante? É. Mas mais importante para cada um de nós é adorar. Porque adorar é louvar e honrar intencionalmente ao nosso Deus. Muito bom. Será que as outras pessoas elas conseguem perceber se eu estou frequentando ou se eu estou adorando na igreja? Se nos reunimos em lembrança do Salvador e da redenção que ele proporcionou, nosso semblante deve refletir nossa alegria e nossa gratidão. Certa vez, o Elder F. Enzio Busca contou a história de quando era presidente de ramo e um rapaz da congregação olhou para ele no púlpito e perguntou em voz alta: "O que esse homem carrancudo está fazendo aí em cima?" Aqueles que se sentam ao púlpito, oradores, líderes, coralistas, e aqueles que se reúnem na congregação, comunicam uns aos outros esse sentimento de boas-vindas à Igreja da Alegria, por meio da expressão que trazem no semblante. Pois é isso, Helder. As pessoas elas vão perceber se eu estou em adoração ou se eu estou apenas frequentando pelo semblante. O semblante do nosso rosto vai mostrar se realmente nós estamos em alegria e gratidão. Muito bom, muito bom. Porque eu preciso sentir e demonstrar alegria, principalmente na reunião sacramental, Helder. Somos membros da Igreja de Jesus Cristo. Nós somos membros da Igreja da Alegria. E em nenhum lugar nossa alegria como povo deve ser mais evidente do que quando nos reunimos a cada dia do Senhor na reunião sacramental para adorar a fonte de toda alegria. Lá nos reunimos com a família da nossa ala e nosso ramo para celebrar o sacramento da ceia do Senhor, nossa libertação do pecado e da morte e a poderosa graça do Salvador. Lá sentimos a alegria, o refúgio, o perdão, a ação de graças e o senso de pertencimento encontrados por meio de Jesus Cristo. Precisamos sentir e demonstrar alegria pelo fato de que somos membros da Igreja de Jesus Cristo. Muito bom, muito bom. Mas, Helder, você poderia definir a alegria e como isso pode influenciar principalmente as pessoas que estão visitando a igreja? Alegria é diferente para cada pessoa. Para algumas, pode ser um cumprimento caloroso na entrada da capela. Para outras, pode ser ajudar discretamente as pessoas a se sentirem à vontade, sorrindo e se sentando ao lado delas com um coração bondoso e aberto. Para aqueles que se sentem excluídas, para aquelas que se sentem excluídas ou marginalizadas, o calor desse acolhimento será crucial. Por fim, podemos nos perguntar como o Salvador gostaria que fosse essa hora em que partilhamos do sacramento. Como ele gostaria que cada um de seus filhos fosse recebido, cuidado, nutrido,
e amado. Como Ele gostaria que nos sentíssemos quando vamos à igreja com o intuito de sermos renovados ao nos lembrarmos dele e ao adorarmos a Ele. Então essa é uma pergunta que precisa ficar na minha mente, né, Helder? Quando estou recebendo os visitantes na igreja. Como o Salvador gostaria que cada um dos seus filhos fosse recebido, cuidado, nutrido e amado? Muito bom. E por qual motivo, Helder, eu preciso ter alegria? Por qual motivo? Graças ao amoroso plano de nosso Pai Celestial para cada um de seus filhos, e graças à vida e à missão redentoras do nosso Salvador Jesus Cristo, podemos e devemos ser as pessoas mais alegres da Terra. Mesmo quando as tempestades da vida em um mundo muitas vezes conturbado caem sobre nós, podemos cultivar um sentimento crescente e permanente de alegria e paz interior devido à nossa esperança em Cristo e à compreensão do nosso próprio lugar no belo plano de felicidade. Eu preciso ter alegria em virtude da esperança que tenho em Cristo. Lembre-se disso. Eu preciso ter alegria em virtude de tudo que eu espero, graças a Jesus Cristo. E como eu posso, Helder, ter alegria em meio a tantas dificuldades do mundo? O apóstolo sênior do Senhor, o presidente Nelson, falou sobre a alegria que advém de uma vida centralizada em Jesus Cristo. Em quase todos os discursos que proferiu desde que se tornou presidente da igreja. Ele resumiu tudo de maneira muito concisa. A alegria vem dele e por causa dele. Para os santos dos últimos dias, Jesus Cristo é alegria. Então, se eu centralizar a minha vida em Jesus Cristo, terei alegria. Jesus Cristo é meu foco. Jesus Cristo é meu objetivo. Jesus Cristo precisa ser o ponto central da minha vida. E se eu centralizar a minha vida em Jesus Cristo, terei alegria. O senhor poderia falar um pouco sobre o momento do sacramento? Porque é sobre isso que nós estamos falando hoje. Estar na igreja, reunião sacramental. Poderia falar um pouco sobre esse momento, o momento do sacramento? O glorioso ponto central de nossas reuniões é a bênção e o recebimento do sacramento em si. O pão e a água representando a dádiva expiatória do nosso Senhor e o propósito final de nos reunirmos. Esse é um momento sagrado de renovação espiritual em que testificamos outra vez que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Cristo e fazemos novamente o convênio de recordá-lo sempre e guardar seus mandamentos. Em alguns momentos da vida, talvez tomemos o sacramento com um coração angustiado e com um fardo pesado sobre os ombros. Em outras ocasiões, nós nos sentimos livres e aliviados de preocupações e problemas. Quando ouvimos atentamente a bênção do pão e da água e partilhamos desses símbolos sagrados, podemos refletir sobre o sacrifício do Salvador, sua agonia no Getsemane, sua angústia na cruz e as tristezas e dores que ele suportou em nosso favor. É isso que vai aliviar nossa alma à medida que nos conectarmos nosso sofrimento ao dele. Em outros momentos, nós nos sentiremos maravilhados e agradecidos pela bela e doce alegria que a magnífica dádiva de Jesus proporcionou em nossa vida e em nossa eternidade. Nós nos alegraremos pelo que ainda está por vir, nosso esperado reencontro com nosso Pai amado e com o Salvador ressuscitado. Então, no momento do sacramento, o ponto principal que eu preciso refletir é sobre o sacrifício do Salvador, Jesus Cristo. Muito bom, Helder. É sempre dito que precisamos ter reverência na sacramental. Mas o que é reverência, Helder? Para muitas pessoas, reverência significa apenas isso. Cruzar os braços, curvar a cabeça e fechar os olhos e ficar parado por um tempo indeterminado. Essa pode ser uma maneira útil de se ensinar às crianças pequenas e cheias de energia, mas conforme crescemos e aprendemos, devemos ver que a reverência é muito mais do que isso. É assim que agiríamos se o Salvador estivesse conosco? Não, pois na sua presença
à fartura de alegrias. Alegre reverência? Isso existe? Vocês talvez perguntem. Sim, existe. Amamos, honramos e respeitamos profundamente nosso Deus e nossa reverência flui de uma alma que se regozija no amor, na misericórdia e na salvação abundantes de Cristo. Essa alegre reverência ao Senhor deve caracterizar nossas sagradas reuniões sacramentais. Eu acho No que é uma entanto, canção da Primária que diz que reverência é bem mais que ficar bem quietinho, né, Helder? E eu gostei quando você falou sobre alegre reverência, né? Como nós estaríamos, se Jesus Cristo estivesse aqui na minha frente, eu simplesmente estaria de cabeça baixa e braços cruzados? Acredito que não, mas teria uma alegre reverência. O que pensar ou não pensar no momento do sacramento? talvez tenhamos sido condicionados a supor que o propósito do sacramento é se sentar no banco da igreja e pensar apenas em todas as formas que cometemos erros na semana anterior. Mas devemos mudar essa prática. Na quietude, podemos refletir sobre as muitas maneiras que vimos o Senhor nos buscar incessantemente com seu maravilhoso amor durante a semana. Podemos refletir sobre o que significa descobrir a alegria do arrependimento diário. Podemos agradecer pelas vezes em que o Salvador nos ajudou em nossas lutas e participou de nossas conquistas e pelas ocasiões em que sentimos sua graça, seu perdão, seu poder nos dando forças para superar dificuldades e carregar nossos fardos com paciência e até mesmo com bom ânimo. Sim, ponderamos sobre os sofrimentos e as injustiças infligidos ao nosso Redentor por causa de nossos pecados, o que nos leva a uma profunda reflexão. Mas às vezes ficamos paralisados aí, no jardim, na cruz, dentro do sepulcro. Deixamos de nos alegrar diante do sepulcro vazio, da derrota, da morte e da vitória de Cristo sobre tudo o que pode nos impedir de obter paz e retornar ao nosso lar celestial. Quer derramemos lágrimas de tristeza ou lágrimas de gratidão durante o sacramento, que elas sejam derramadas em assombrosa admiração pelas boas novas da dádiva que o Pai concedeu, seu Filho. Então, ao invés de eu ficar pensando, né, as maneiras pelas quais eu cometi erros durante a semana, eu passar a pensar as maneiras ou os momentos em que vi o Senhor na minha vida, os momentos que eu vi, os milagres que eu vi durante a semana. Esse é o ponto. E, Helder, o que falar sobre os hinos na reunião sacramental? Quando cantamos, será que nos unimos para louvar nosso Deus e Rei, independentemente da qualidade de nossa voz, ou apenas balbuciamos palavras ou simplesmente não cantamos nada? As Escrituras declaram que o cântico dos justos é uma prece a Deus, por meio da qual sua alma se deleita. Então, vamos cantar, vamos louvá-lo. Ou seja, simplesmente precisamos abrir a boca e cantar, né, Helder? E cantar. E o que falar sobre os discursos, sobre os testemunhos da reunião sacramental? Centralizamos os discursos e testemunhos no Pai Celestial e em Jesus Cristo e nos frutos de se viver humildemente o Evangelho deles. Frutos que são mais doces do que tudo que é doce. Dessa forma, verdadeiramente, vamos nos banquetear até nos fartarmos, de modo que não teremos fome nem sede e nossos fardos se tornarão mais leves por meio da alegria proporcionada pelo Filho. Então, no momento de testemunhos e discursos, não é o momento de eu ficar olhando os defeitos do orador ou da dicção do orador, né? É o momento de banquetear, nos banquetear com as palavras de Cristo. E eu posso fazer algo, ou minha família pode fazer algo para ajudar a sacramental da ala ou ramo? Mas todos nós podemos contribuir a despeito de idade ou de nosso chamado para tornar nossas reuniões sacramentais a hora mais alegre, mais centralizado em Cristo e mais acolhedor que pode ser, repleta de um espírito de alegre reverência. Nos conselhos de família, podemos debater como cada pessoa pode contribuir de forma significativa para receber bem todas as pessoas da Igreja da Alegria. Podemos planejar e esperar ter uma alegre experiência na igreja.
O conselho da ala pode planejar e criar uma cultura de alegre reverência para essa hora em que partilhamos do sacramento, identificando etapas práticas e sugestões visuais para ajudar. Eu acho que o ponto-chave aí é realmente eu receber ou aprender a receber todas as pessoas da melhor forma possível, receber as pessoas bem na igreja, né? E o que falar para aqueles pais com crianças pequenas ou com alguma deficiência, que muitas vezes não conseguem realmente ter esse momento de reflexão na sacramental? O que falar para esses pais, Helder? Geralmente não existe um momento de quietude e reflexão silenciosa durante o sacramento. Mas em pequenos momentos ao longo da semana, vocês podem, por exemplo, ensinar sobre o amor, a gratidão e a alegria que vocês sentem pelo Salvador e que recebem dele ao cuidarem constantemente de suas ovelhinhas. Nenhum esforço nessa busca é desperdiçado. Deus está totalmente ciente de vocês. Então, para você, pai ou mãe, que em virtude do movimento, da alegria dos seus filhos, ou em virtude da questão de saúde dos seus filhos, você não consegue ter um momento de quietude na reunião sacramental, mas você tem durante a semana, ou você consegue em alguns momentos, ou em algum momento específico, talvez quando ela estiver dormindo, não sei, você consegue ter uma quietude. Então, a reflexão que você teria, talvez na reunião sacramental, mas que você não consegue, tenha durante a semana, né? Mas lembre-se também, não fique triste, tá? Deus, ele está totalmente ciente de cada um de vocês. Está totalmente ciente de cada um de nós, de nossas limitações, de nossas dificuldades, das coisas que nós fazemos aqui. Deus está ciente. Helder, poderia nos deixar umas últimas palavras? Fui batizado como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na véspera de Natal de 1987. Há quase 37 anos. Aquele foi um dia realmente maravilhoso na minha vida e na minha jornada eterna. E sou profundamente grato aos amigos que prepararam o caminho e me levaram às águas daquele novo nascimento. No início da minha jornada de fé, a alegria em Jesus Cristo foi minha primeira grande descoberta. E isso mudou o meu mundo. Se vocês ainda não descobriram essa alegria, embarquem nessa busca. Esse é um convite para recebermos a dádiva de paz, de luz e de alegria do Salvador, para nos deleitarmos com ela, para nos maravilharmos com ela e nos regozijarmos com ela a cada dia do Senhor. Pois é, pessoal, que possamos não apenas frequentar a igreja, mas que possamos adorar ao Senhor e que possamos planejar receber bem a cada pessoa que está indo na igreja de Cristo. E se você gostou desse vídeo, acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilha. E se você não é inscrito no canal, deixa o convite para se inscrever. Um forte abraço, pessoal.